turma, vamos lá, né? Mais uma aula de português. E aí vocês irão estudar, né? Nessa página, nós iremos no decorrer, né, da aula todinha de língua portuguesa. Vocês irão estudar o que é uma linguagem informal e uma linguagem formal. Turma, linguagem formal são palavras que a gente usa em qualquer texto, em qualquer produção de texto, em qualquer redação, em qualquer produção de frase, de acordo, que isso é escrito, de acordo com a gramática, né? Não existe palavra nenhuma reduzida, certo? Então, a linguagem formal é de acordo com a gramática, né? Se eu falar assim, estou, a palavra estou contém 5 letras, né? Então, eu estou falando uma linguagem formal, entendeu? Estou falando uma linguagem formal de acordo com a gramática. Não tem erro nenhum de gramática. As palavras estão corretas. Quer dizer, não tem nenhuma palavra reduzida. E aí tem as classes gramaticais, né? De acordo com o vocativo. E aí, vocês também irão aprender o que é linguagem informal. Linguagem informal é a que a gente geralmente utiliza. São palavrinhas reduzidas, digamos. Eu não falei na linguagem formal que é estou, 5 letrinhas, estou, que não é formal. Já a linguagem informal, eu posso reduzir essa palavra estou. Eu posso colocar tô, né? Posso colocar tô, que geralmente a gente utiliza. Tô, né? Outra coisa, a gente jamais pode falar na linguagem formal gírias, só na linguagem informal, a linguagem da gente, né, do nosso dia a dia, né? Então, usa também gírias, né? Digamos, a palavra como Maria Beatriz, caro, né? Caro, né? Aquele texto que a Maria Beatriz escreveu, que é justamente uma página do diário dela, do diário pessoal dela, geralmente ela usou linguagem informal, linguagem dela, que ela está falando falando com o diário dela. Então a gente pode falar com as nossas próprias, né, linguagem, que é linguagem informal, usando gírias, né? Já quando for assim uma produção de texto, né, uma coisa bem formal, que vai valer para vocês futuramente um vestibular, vocês têm que escrever de acordo com uma linguagem formal, né? As palavras corretinhas, nada de palavra reduzida. Então tem que ser o padrão de linguagem formal. Então você percebe que nessa página aí, né, vocês irão ler esse texto, certo? Esse texto aí, de acordo com essa linguagem aí, é um texto o quê? É um texto formal, né? Então, esse texto aí, vocês irão ler, né? E, de acordo com a leitura desse texto, vocês irão responder a letra A e B. A letra A está pedindo assim. Antes de falar sobre a letra A, estão percebendo assim, ó, prezado Tiago, né? Então, prezado é uma linguagem bem formal, né? Já se fosse você falando para ele, você falando seu, né? Escrevendo, que é como uma coisa que você está escrevendo com o seu diário, está falando com o seu diário, você diz, querido diário, meu diário, uma coisa bem, né? Uma saudação bem gíria mesmo, bem de acordo com a sua linguagem. E aí, na letra A está perguntando, você acha que o registro é normalmente usado em um diário pessoal? Por quê? Então, lógico que não, né, minha gente? Você tem que responder não. Porque, geralmente, esse registro que consta aqui nesse diário, aqui nessa página, é um registro formal.
Então, quando é um registro formal, as pessoas escrevem usando normalmente um registro informal. Então, concluindo, não, esse registro aqui está perguntando sobre esse registro aqui, sobre esse diário aqui, dessa página. Está perguntando se é um registro, se está as palavras que estão, se é um registro formal. Então, lógico que não, né? Porque geralmente os diário pessoal, você escreve com suas próprias palavras, escreve gírias, né? Então, diário pessoal não é necessário escrever com linguagem formal, né? Porque a própria pessoa tá falando, né? Tá dizendo como seja seu amiguinho, seu diário seja seu amiguinho. Você está conversando com o seu próprio diário. E aí, na letra B, vocês irão fazer o quê? A letra B, vocês irão transcrever, certo? Reescrever e transcrever, é a mesma coisa. Então, vão reescrever esse texto aqui. Só que não é desse jeitinho aqui, não. É um pouquinho delicado. Em vez de vocês colocar prezado diário, vocês vão usar todas as palavras de linguagem informal, suas próprias palavras, quer dizer, suas gírias, né? Então, essa resposta aí vai ser pessoal. Vocês vão criar, né? Vocês vão encontrar palavras, em vez das palavras aqui formal, vocês vão transformar em palavra informal, com suas próprias palavras. Se você colocar aqui, você pode colocar prezado diário, aí você não vai escrever. Você vai colocar, pode botar assim, querido diário, amigo diário, né? Começa assim, querido diário, é conversando com ele, né? A linguagem informal. Tem dizendo assim, quero salientar, você pode utilizar de outras formas. Hoje aconteceu isso. Então, vocês vão produzir, certo? Com suas próprias palavras, esse diário, essa página aqui, não utilizando as palavras formal, né? Vocês vão criar uma página de diário com o mesmo assunto desse daqui, entendeu? Então, vocês prestem bem atenção, algumas palavras que é gramatical, vocês podem trocar, tá? Então, caprichem, que vocês têm capacidade de produzir uma coisa bem legal, tá? Tchau. Qualquer coisa, estou no PV para tirar as dúvidas de vocês, tá certo?